Convidamos o presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Política e Gestão Governamental, Alex Canuto. Bom, boa noite a todos, né? Bom, como o debate está aberto aqui nesse espaço democrático, eu venho aqui fazer um contraponto, nadar contra a corrente de tudo que foi falado aqui. A minha associação, a ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em Assembleia Geral, deliberou unanimemente pelo apoio à sanção integral do projeto de lei. Somos EPPGGs, né, como o nosso nome é muito extenso, somos conhecidos popularmente como gestores públicos ou gestores federais. Então, trabalhamos diretamente na gestão, na execução de políticas públicas. Eu vejo que aqui a maioria dos oradores são do ramo do direito. Eu também sou advogado, né, apesar de hoje ocupar o cargo de PPG, sou advogado também, então falo aqui com o pé nas duas canoas, tendo um ponto de vista dos dois lados, tanto o lado jurídico, né, que é mais o lado do enforcement, do controle, quanto o lado da gestão. E, resumidamente, o que eu tenho para colocar aqui é o seguinte: o PL, ele visa dar a segurança jurídica para o executor da política pública e também disciplinar o controle. Eu acho que combater a corrupção, como foi falado aqui, é consenso. Eu acho que ninguém no Brasil hoje é a favor da corrupção ou quer suspender o combate à corrupção. Então, estamos todos do mesmo lado, no sentido de ter políticas públicas contra a corrupção. Mas o que eu venho colocar aqui é a que custo nós estamos combatendo a corrupção hoje em dia, o custo-benefício dessas políticas. Nos últimos anos, é claro, temos a Operação Lava Jato, as Zelotes, muitas operações trabalhando, as que são mais conhecidas na mídia, outras nem tanto, e está tendo algum resultado, sim, está prendendo corrupto, está havendo o controle ex post, o controle ex ante, como foi colocado aqui, o TCU tem um papel importante no controle ex ante. Estamos fazendo isso, mas a que custo nós estamos fazendo? Quando a gente trabalha com gestão na política pública, a gente tem sempre em mente a regra dos 3 Fs, eficácia, eficiência e efetividade. Eficácia é quando você consegue fazer uma política pública, eficiência é fazê-la custando pouco, e efetividade é saber se aquela política realmente resolveu o problema que ela se propôs a resolver. Por exemplo, quando se constrói um viaduto. Conseguir construir um viaduto é uma medida de eficácia. Um gestor público consegue construir eficácia. Se aquele viaduto custou barato, teve um custo razoável, ele foi eficiente. E se aquele viaduto realmente ajudou a melhorar o trânsito, ele foi efetivo. Então, não basta uma política pública ser eficaz. Hoje em dia, não há dúvidas de que as políticas de combate à corrupção estão sendo eficazes. Tem muito corrupto indo para a cadeia, tem muita coisa boa acontecendo. Mas a que custo? Está acontecendo ao custo do travamento da gestão pública. Você tem uma insegurança jurídica muito grande, principalmente do segundo escalão para baixo, que representa um custo de operacionalidade do Estado, que o Estado está de mãos atadas, inoperante, e não podendo prestar, muitas vezes, o serviço adequado para a sociedade, porque o tomador de decisão de boa-fé, que não tem um padrinho político para segurá-lo caso haja um problema, ele não toma decisão, fica na decisão burocrática, não aquela que vai resolver o problema para a sociedade, mas a que não vai trazer problema para ele, que não vai trazer risco jurídico para ele, e não se toma decisão, além do problema de RH, de trazer gente qualificada para ser tomador de decisão ou ordenador de despesa. Hoje, muita gente concursada, qualificada, não quer assumir, prefere não ganhar o plus no salário, a gratificação, a correr um risco de ser responsabilizado. Trazendo aqui mais um exemplo, é como se a gente tentasse resolver o problema dos atropelamentos aqui no trânsito de Brasília. Tem atropelamentos. Olha, se você colocar máxima de velocidade na cidade inteira de 20 km por hora, eu tenho certeza que o nível de atropelamentos vai chegar perto de zero. A gente praticamente resolve o problema de atropelamento. Mas a que custo? Todos os motoristas de Brasília vão andar a 20 por hora? Hoje a administração pública no Brasil está andando a 20 por hora com medo de represália, sabe? Porque tem meia dúzia de pessoas aí que desrespeitam as leis de trânsito, andam acima da velocidade, dirigem embriagado, entre outras coisas. Você arrochar a regra para todo mundo não é o que vai resolver. Você faz com que a pessoa que já anda dentro da regra fique mais restrita, enquanto aquele que já descumpre mesmo continua descumprindo, né? E, entrando no PL mais especificamente, no texto do PL, a gente vê lá 2 tipos de dispositivo. Um que eu acho que talvez seja mais consensual, que é tocante à gestão, que ele diz, por exemplo, uma decisão do controle administrativo ou judicial, que, por exemplo, pare uma política pública, vai ter que dizer as consequências disso. Porque muitas vezes hoje, o controlador, seja no nível judicial, administrativo, o que for, ele simplesmente diz, você não pode fazer desse jeito. E se você pergunta, tá bom, não posso fazer assim, como é que eu faço? Isso eu não posso falar, não posso me responsabilizar. Porque é cômodo falar não.
O avaliador, o controlador da política pública que fala não, ele não se responsabiliza. Ele está limpo. Eu disse não, acabou. Se vai morrer gente, se vai gastar 10 vezes mais recursos públicos que gastaria, não importa. Eu disse que não, está dentro da lei, eu me respaldo. Então, se tudo bem, não pode fazer, diga então como é que vai fazer. Né? Eu não posso tirar remédio de um hospital que está com um estoque bom e passar para o outro, que tem uma regra dizendo que eu não posso. Tá aí, o outro hospital está sem remédio. Se eu não posso tirar desse aqui, me fale então como é que eu resolvo o problema ali. Não é simplesmente falar não pode e o gestor que se vira não é problema meu. Então, o que o projeto tenta é disciplinar isso, equilibrar essa relação, para que haja o controle, é claro, e também não se prejudique a gestão pública no Brasil. O segundo tipo de dispositivo é o que dá garantia jurídica para os dispositivos que dão garantia jurídica para o tomador de decisão. Foi colocado aqui que, tudo bem, existe o tomador de decisão de boa-fé, mas também existe o de má-fé, vulgo corrupto. E o mesmo dispositivo que vai dar segurança jurídica para o tomador de decisão de boa-fé, também vai ser usado pelo de má-fé, para se esconder e fugir da fiscalização. E, de novo, eu volto na pergunta custo-benefício. Tudo bem, vamos manter a legislação enrijecida para não dar liberdade para o corrupto. A que custo? A custo de travar todos os gestores de boa-fé do Brasil, também. Né? Vale a pena esse custo-benefício? Eu sei que não há dados, não há um estudo científico, é difícil mensurar isso, mensurar a corrupção, mas é a pergunta que eu quero deixar colocada aqui. Não dá, como disse aqui o professor Gaetani mais cedo, para a gente zerar o jogo. Né? Não dá para você simplesmente parar tudo, para a administração, vamos primeiro acabar com o problema da corrupção e depois aí sim construímos um novo modelo. Nós temos que trocar o pneu com o carro andando, não dá para parar o carro. Então, assim, temos que continuar combatendo a corrupção, continuar combatendo o mau uso de recurso público, mas sem parar toda a gestão pública no Brasil. É como, de novo, assim, mais do que 20 por hora, é como você proibir automóveis na cidade. Você certamente zera o número de atropelamentos. Só que não dá para a gente parar a administração pública totalmente. Tem que continuar andando e ter políticas focalizadas, ao invés de ligar metralhadora giratória, ser mais sniper, mirar no alvo e acertar no corrupto ou acertar no mau gestor público que age com responsabilidade, que age aí de forma temerária. E só para terminar, então, a segurança jurídica que esse PL está colocando, né, que ele tenta colocar, é do segundo escalão para baixo. Nós estamos falando de segurança jurídica para tomadores de decisão de segundo escalão para baixo. O escalão superior da política brasileira não precisa desse projeto. Hoje em dia, quem tem foro privilegiado, quem é julgado por Tribunal Superior, não precisa disso para se eximir de responsabilidade. Então, tenhamos isso em mente quando a gente fala aqui que vai facilitar a vida de corruptos. Sabe? Quando você tem tribunais superiores aí que dão frequentemente anistia, convertem prisões de corruptos em prisão domiciliar por questões humanitárias, quem tem tribunal superior para ganhar questão humanitária não precisa desse PL de lei, desse projeto de lei aqui para se resguardar. Então, tenhamos em mente o tipo de gestor público, o nível de gestão em que esse projeto foca. Nós temos na administração, no executivo, assim como tem no judiciário, se diz no Brasil hoje, temos 2 judiciários. O da base, primeira e segunda instância, eminentemente meritocrático, com meritocracia na investidura de cargos, com meritocracia nos procedimentos, na ascensão profissional, e o judiciário dos tribunais superiores. No Poder Executivo é a mesma coisa, você tem o nível político e você tem o nível do segundo escalão para baixo, intermediário, formado por servidores efetivos, concursados, por meritocracia, e ali a coisa tende a funcionar, alguns, não todo o Poder Executivo, não nos 3 níveis, obviamente, mas você tem nichos de excelência onde a coisa pode funcionar, poderia funcionar melhor, não está funcionando porque você tem uma regra que não vem sendo adequada, que ela vem restringindo muito a ação de iniciativas inovadoras do Executivo que poderiam melhorar a gestão pública no Brasil. Né? Então, eu só queria colocar essa questão de que, muitas vezes, na dificuldade de aplicar uma regra no andar de cima, e hoje em dia nós temos leis, há leis para punir corrupção, o problema é a aplicação da lei, a morosidade nos tribunais superiores, são esse tipo de anistias disfarçadas, questão humanitária, e na dificuldade que e o Brasil inteiro viu hoje em dia, a dificuldade que é colocar corruptos de alto escalão na cadeia. Na dificuldade de atacar o alto escalão, você arrocha no escalão inferior para compensar essa lassidão no combate à corrupção no andar de cima. Então, o que a gente tem que fazer hoje em dia é
garantir, acabar com o foro privilegiado, se quiser combater a corrupção, garantir o fortalecimento do Instituto da Delação Premiada, de operações como a Lava Jato, a Zelotes e muitas outras, e não querer compensar isso, como vem sendo hoje, de uma forma até bem intencionada, mas não adequada, de fortalecer, arrochar excessivamente o controle em cima da gestão meritocrática do Poder Executivo, de pessoas e servidores públicos que têm espírito republicano, que agem de boa intenção, que querem fazer melhor. Então, a mensagem final é essa, é atacar por aí, pela sanção do projeto de lei, porque esse projeto de lei vai dar segurança jurídica e vai fazer com que a administração pública brasileira não ande mais a 20 por hora e ande numa velocidade compatível aí com o século XXI. Muito obrigado.